21 Bolão. Um programa para quem gosta de esportes, resenha, opinião e muita diversão. Um olhar feminino do universo atual. Aquele momento descontraído da família na hora do almoço. No apito, Aline Flor. Segundas e quintas ao meio-dia, aqui na Rasca Web, multiconteúdo, multiplataforma. Muito boa tarde. Hoje, quem não está aqui com a gente é a Aline Flor, mas eu, Bruno Crescente, Rodrigo também e o professor de Educação Física, que é o nosso convidado hoje, Paulo Sérgio. Vamos estar com você aqui até as 13 horas da tarde. Vamos lá, muito boa tarde aqui no apito, né? Hoje vai estar o Rodrigo, né? E também com o patrocínio da RJ-Net, o Colégio Jean Piaget, Plata Laboratório, Angra dos Reis, Iris Viana também, que é a cantora gospel, que lançou também o seu primeiro single aí com as digitais, Menina dos Olhos de Deus. E vamos lá, muito boa tarde, Rodrigo. Tudo na paz? Boa tarde, Bruno. Graças a Deus, tudo bem. Professor Paulinho aqui, Nelsinho ali no comando. Bruno, hoje tô num trabalho bem difícil, substituir a Aline. Substituir a Aline, né? Ó, já. Ó, hein? Pô, é igual o Flamengo trocando lá um jogador, mas vamos falar de futebol não, que eu não entendo nada. Tá tranquilo. Hoje, aqui na nossa bancada, está aqui o professor Paulo Sérgio, Paulinho, né? Formado em Educação Física, pós-graduado e professor do Jean Piaget, um dos patrocinadores do programa. Boa tarde aos amigos da Web Rádio, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para bater esse papo aí sobre esporte. E hoje é dia de Fla-Flu, né, galera? Hoje é dia de Fla-Flu, bem lembrado, pô, bem lembrado, professor, bem lembrado, aí, ó. Não, fala não, Bruno, fala não. Deixa eles achando que eles vão ganhar. Deixa achando que vai ganhar. Vamos falar aqui de outro esporte. Vamos falar de esporte, mas não de futebol, professor. Calma. Professor, então, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, o programa Bate um Bolão, tá? Hoje tô aqui substituindo a Aline. Então eu queria saber, professor, como é que chegou professor de Educação Física na sua vida, essa profissão? Bem, Rodrigo, a escola esteve sempre presente em minha vida. Eu sou filho de professora, então durante a gravidez eu já comecei a respirar ali na gestação mesmo, né? A minha mãe me levava muito para a escola, então falar de educação, falar de escola é como se eu estivesse na minha segunda casa, né? Sempre gostei muito de atividade física, jogos recreativos, brincadeiras. Participei muito de jogos estudantis e tive a inspiração de vários mestres, né? Professores de educação física. E eu falava muito, eu quero ser igual a esse cara aí. E aí eu fiz o curso de licenciatura em educação física, licenciatura plena, que na época, né? Me formei também em psicopedagogia e já atuo aí na área há 32 anos com a educação e também com o esporte. Nossa, que legal. Qual a prática, Paulinho, qual a prática para você da importância da prática de educação física no ambiente escolar? O que você vê de importante? Acho que o principal papel da educação física é o desenvolvimento do raciocínio lógico. Isso aí vai apoiar, vai ajudar muito nas demais disciplinas. Através da educação física, o aluno trabalha a questão da atenção, da responsabilidade, né, do raciocínio rápido. Então a disciplina ela colabora muito com as demais dentro da escola. Manja de xadrez? Tem tudo a ver, né, xadrez, né? Sim, o xadrez é dos instrumentos utilizados pela educação física, assim também como é utilizado pela matemática, para desenvolver o raciocínio lógico, a questão da atenção, né? Tudo isso faz parte desse pacote que a educação física oferece dentro da escola. Bruno, gostava de educação física, Bruno? Olha, era aquele momento mais esperado. Matava gente, todas as aulas para ficar... era o dia da educação física e a gente já ficava preparado. Por quê? Nós fazíamos a educação física, eu morava lá em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. O que nós fazíamos? A gente atravessava a passarela para jogar numa quadra. Aí era o futebol, né? Era o futebol. Aí tinha outra quadra que era de vôlei. As meninas jogavam vôlei e os meninos futebol. Aí quando eu ficava de fora no futebol, eu ia lá brincar com a menina, jogar vôlei também. Então assim, é aquela prática de interação. É muito bacana essa parte, né, cara?
Sim, sim. Aí você está tocando na questão da socialização, né? Que é um aspecto muito importante nesse processo educativo. Às vezes você tem uma criança muito tímida, muito inibida, e através da ludicidade, né, que se trabalha na educação física, o aluno vai perdendo essa timidez, ele vai se sentindo mais seguro, e é um dos aspectos muito positivos da aula de educação física dentro da escola. Não, você vê que bacana, né? Por exemplo, o professor estava comentando essa parte de socialização, que se você identifica hoje, um grande desafio hoje, até mesmo por parte dos jovens, é essa questão do relacionamento, da socialização, né? De chegar junto, você conseguir ali criar um grupo, estar junto, né? O esporte faz isso, E né? o esporte faz essa integração, né? Juntamente. O esporte né? faz isso. Sim, e não podemos esquecer também que o ser humano é um ser gregário, né? Ele só cresce, ele só se desenvolve a partir do contato com o outro. Quando você é muito tímido, né? Quando você não se envolve com o outro, você acaba perdendo, tanto no aspecto cognitivo, tanto como no aspecto motor e a sua saúde emocional, né? Na medida que você interage, você se sente mais seguro, mais desinibido, mais participativo. E um dos papéis da educação é a formação do indivíduo crítico e participativo dentro da sociedade. Você vê como é que é essa parte, né, de você entender, né, trabalhar aquela visão. Não, a visão, pessoal, para você que está acompanhando aqui o programa Bate um Bolão, quando você trabalha essa questão da visão crítica, não é de criticar algo ou reclamar, mas você ter aquela visão ali do que acontece da situação e você ter um próprio entendimento daquilo, né, do que está acontecendo. Então, isso é muito importante, cara. Muito. Paulinho, hoje, quais as suas dificuldades hoje como profissional de educação física que você enfrenta? O que vem de desafio hoje, professor? Nessa parte de desafio hoje dos jovens, digo na sala de aula, ali nessa parte da prática, né, da educação física. Bem, os tempos mudaram, né? Hoje em dia a internet, o mundo virtual, ele está muito presente na vida dos jovens e também das crianças, né? O que a gente observa na sala de aula de educação física são alunos com mais dificuldade de coordenação, de lateralidade, coisas básicas que antigamente você não observava no aluno. Isso se dá muito em função da falta de vivência, da experimentação da atividade física, do correr, do pular, do brincar, as atividades que antigamente eram mais comuns, os piques, as queimadas, esses jogos populares, né? Então, hoje em dia, é notório você ver que o aluno ele já não tem tanta bagagem motora, né? E aí o professor de educação física, ele acaba inserindo esses jogos, essas brincadeiras que fazem parte da cultura infantil para desenvolver esses aspectos motores nos seus alunos. Olha, você vê que interessante, né? Você chegou a brincar, não? Pique Rapaz, bandeira, muito, pique tá, pique ajuda, olha, muito, tinha tudo, pique esconde, correria, né? Pra tudo quanto é lado, né? Realmente não vemos mais, né? E com isso tudo é difícil até de você apontar um atleta, né? Porque como é que o cara não sabe correr, mas como é que você vai, né, formar um atleta? Como você né? falou Como é que vai bacana, chegar isso é. no atleta, né? É um trabalho difícil para o professor de educação física, hein? Sim. O objetivo primeiro não seria nem a formação do atleta, porque a gente entende que a aula de educação física ela tem que ser um espaço democrático para todos. Para o aluno de alta estatura, para o aluno de baixa estatura, para o aluno que tem sobrepeso, o aluno que tem o peso normal, porque senão o professor, se ele não tiver esse cuidado, ele acaba excluindo o aluno, né? Quando você fala de trabalhar a socialização, você tem que incluir, né? Então, a inclusão para todos os alunos. E a partir do momento em que você faz uma avaliação diagnóstica, que você começa a desenvolver um trabalho, você notadamente vai perceber os alunos que se destacam. Aí sim vem o segundo passo, onde você começa a indicá-los para os trabalhos mais específicos do esporte, né? Eu sou professor do Colégio Jean Piaget
há 21 anos, e lá nós temos várias escolinhas de esporte. Nós, dentro da grade mesmo, temos o projeto dos Jogos da Amizade, onde o aluno não tem a obrigatoriedade de participar, mas aquele aluno que tem já uma predisposição, uma habilidade maior, ele acaba se incluindo e encontrando esse espaço para se desenvolver na parte motora. Você vê como é que é, Rodrigo, essa parte, né, que o professor trouxe, né, da prática, né, do exercício, da prática ali, para ele desenvolver essa parte da coordenação motora, né, de começar a... Então, assim, tem a ver aquela parte da criança toda hora esbarrar, bater numa parede, às vezes não tem aquela noção de espaço. Então isso acontece devido à falta, né, a falta de prática, né, de exercícios também. Sim, porque a nossa parte cognitiva, nós temos também a nossa memória motora. E para que ela se desenvolva, é muito importante a questão da vivência motora. Eu sou um professor que defendo muito a educação física com aula prática. A aula de educação física tem que ser na quadra, porque o aluno ele já passa boa parte do seu tempo dentro da escola em sala de aula, sentado, né, com conteúdos de matemática, física, química. Então, quando chega a hora da educação física, é a hora dele correr, dele soltar, dele trabalhar de maneira mais livre. E eu valorizo muito essa educação física prática, que a gente chama de uma educação de corpo inteiro, né? Não colocando o aluno só como parte cognitiva, só como cérebro, só como raciocínio. Eu defendo que tem que ter a aula de educação física mesmo fora da sala de aula. Essa, não tem a quadra na minha escola. Vai pra rua, vai pro campo, vai pra qualquer outra área, leva uma bola, passa a regra. Eu defendo, professor. Eu defendo que quando eu estudava, a aula hoje é aqui dentro da sala. Eu ficava muito bravo. Mas graças a Deus eu tive um grande mestre, que foi o falecido professor Creomes, que amava handebol, então por isso que eu gosto tanto do handebol e era só na quadra. Graças a Deus. Aqui fica o meu carinho também, a memória do professor Cleómenes, que foi meu mestre e o meu inspirador. Se hoje eu sou profissional de educação física, eu agradeço a ele e aos demais que me inspiraram na minha carreira. Você vê que bacana, né? Essa inspiração, você já vem desde pequeno, né? Já vem trabalhando. Não, Bruno, temos várias prática, inspirações, né? Quando se fala de profissional de educação física, a gente tem várias inspirações aqui em Angra. Uns em memória, outros ainda não, né? Que estão aí vivo, aí forte. O professor Omar, né? O professor Getúlio, que faleceu também, mas é uma inspiração no basquete. Então, você tem vários outros professores. Sim, a família Teles, né? A família Teles, uma família tradicional, entendeu? De Angra dos Reis, que tem profissionais, assim, exímios na educação física. Isso é muito legal. E falando do Jean Piaget, quando ele falou da parte de formação de atletas, vamos dizer assim, o Jean Piaget faz um trabalho excelente nessa área, né? É um colégio que você pode ir lá na quadra, lá que você vai ver sempre alguma equipe treinando, seja o vôlei, seja o handebol, seja o futsal. O professor Paulinho era do handebol, ele tinha uma escolinha lá e sempre nos jogos estudantis é um colégio que chega forte, né? E é onde dá mais público de torcida, né? O Jean Piaget, ele busca isso. Eu fico feliz, né, que outros colégios pudessem seguir esse exemplo do Jean Piaget. Houve uma época que os jogos estudantis em Angra estavam meio que esquecidos. E aí, cabe aqui lembrar da figura da Sandra Jane, diretora do Colégio Jean Piaget, que começou a mobilizar a questão da competição estudantil, né? E o Colégio Jean Piaget, ele se tornou uma grande potência no esporte na cidade. Ele é a única escola que já foi campeã 2 vezes dos jogos estudantis, escola particular, né? Temos grandes escolas estaduais, municipais, mas como o Jean Piaget é uma escola que investe muito no esporte, com material, com equipamentos, espaço físico, ela desenvolveu todo esse trabalho que redundou aí nesse resultado maravilhoso, né? De 2 conquistas dos Jogos Estudantis de Angra dos Reis.
E você vê que é bacana que fomenta, se movimenta muito, né? Assim, a gente reside próximo ali, passando. Você tinha que ver quando tinha os eventos ali do colégio, né? Dessa parte, né, das Olimpíadas Estudantis. Você via que a quantidade de gente, né? Eu falei, poxa, é muito bacana e as crianças gostam. Teve lá alguns contratempos lá por alguns mal criados, né? Mas foram, né? Sempre né, aparece sempre. né? Sempre, mas Esse vendo faltou pelo lado aula de positivo. educação física. Esse faltou aula de educação física, viu? Então aí o que acontece? Vendo pelo lado positivo, isso é muito bom para as crianças, né? O pessoal que trabalha ali, que vai, pratica, quando vai para uma competição, olha que interessante. Eu lembro quando a gente participou no Maracanã das Olimpíadas Estudantis, isso em 1900 e... Peraí, vamos buscar aqui no processador. Copa da NAP. 96, perdão, 1996. Aí, que Olha que chique. legal. Eu também disputei Copa da NAP, a abertura Copa foi da do Célio de NAP. Barros, falecido Célio de Barros. Aí. Eu lembro até hoje, o professor Queiroz, Paulinho, estava na arquibancada e nós lá embaixo na pista de atletismo, né, em fila, hino nacional. Eu, um grande amigo que jogava handebol comigo, Rondinelli, hoje é oficial de bombeiro. Pista de tartan, aquelas borrachinhas. Nós dois abaixo, tira as borrachinhas. Nossa, que legal, o professor legal. lá de cima olhando. Quando chegamos lá, bonito, o bolso de vocês cheio de... Ô, professor, você vê, ele lá e a gente lá. Então isso é legal, educação física é muito bom. São coisas que marcam, né, na nossa memória afetiva e ficam, né? São histórias que a gente relembra, estamos relembrando aqui e relembramos com alegria, né? São momentos inesquecíveis da nossa vida. E a gente não pode deixar também de falar que tudo que a gente vive no esporte tem muito reflexo da nossa sociedade, né? Porque a educação física, ela trabalha o espírito esportivo, o saber perder, o saber ganhar, né? O esporte imita a vida imita o esporte, né? E a gente passa por todas essas nuances e a gente tem que estar preparado para isso também, né? Nem todos os dias são dias de vitória. Não, e é aquela questão, né? Mesmo a gente fala, né? Todos nós falamos, esporte é vida, né? Esporte é vida. Então, isso é muito importante, você trabalhar, fomentar. Tem a filhota fala, papai, hoje é dia de educação física. Você vê como é que é isso, também é muito importante, né? Não, trabalhar isso na cabeça das crianças em formação, né? Você vai trabalhando tudo aquilo dali, a parte... Eles falaram que eles brincaram de uma amarelinha diferente lá. Estavam dançando de acordo o professor é fera pra essas coisas. O professor sempre A traz minha aquelas esposa novidades. É profissional né? de educação física, eu fico vendo a aula dela de ginástica artística, eu falo assim, eu fico imaginando assim, não falo pra ela, mas eu fico na minha cabeça, de onde ela tirou essas paradas aí? Pra chegar no exercício. Né? Ela sai do tradicional, busca uma brincadeira, algum educativo, mas chega no exercício que ela precisa. Então, profissionais de educação física estão de parabéns. Isso aí é fato. E a atividade física, ela tem que estar sempre vinculada ao prazer, né? Não adianta você querer forçar uma criança, forçar um jovem. Por isso que é muito importante nesse processo o professor fazer uma avaliação diagnóstica, ele conhecer o seu aluno, conhecer a sua turma. E normalmente as turmas são heterogêneas, os interesses são múltiplos, mas o professor, com a sua criatividade que você citou aqui, Rodrigo, ele vai elaborando as suas atividades, cativando o seu aluno, trazendo o seu aluno para esse mundo, para o mundo da atividade física, para o mundo do esporte, onde as coisas saudáveis acontecem. Não, é saudável, né? Falou uma palavra assim fantástica, saudável. Você pega ali a interatividade das crianças, a conexão, você já pede para montar os grupos, os times, eles já vão correndo, eles já têm os times prontos. E é uma profissão, né, professor, que os pais são professores de educação física, né? São técnicos, né? Você tá lá passando, não, faz assim é mais fácil, né? Aí vocês estão lá dando a aula, olha assim, eu vejo, né? Isso ocorre muito, Rodrigo. Né? A gente acaba sendo professor de educação física e o professor que tá lá mesmo, ele olha pra gente. Vai dizer que você nunca falou, né, Bruno? Filho, se você fizer assim, ó. Traz aquela dica, né? Vezes. Tu faz aquela dica, ó, pega isso aqui, faz isso. Filho, se você entrar assim, o sensei Renato olhava pra mim, tá bom, hein? Então a gente... O professor de educação física na sala de aula,
ele passa aquilo que nós vemos nos treinadores de futebol, né? Que o torcedor lá tá gritando, tá chamando de burro, quer que coloque fulano, tire Beltrano. É bem por aí, né? É mais ou menos isso. Ué, indo pra essa linha, Bruno, tava vendo no domingo, foi o jogo da Esperança, né? Do Criança Esperança. O Denilson, ele falou que ele tava com ponto e ele errou um gol, alguma coisa, e alguém falou com ele na cabine, ele falou, agora eu sei o quanto vocês sofrem na profissão de vocês, porque não é nada fácil. Ele tava jogando e tinha que entrevistar as pessoas ali no campo ali. Então, realmente, é isso daí. A gente não sabe a dificuldade que é. É o desafio de cada um, né? É, Cada um ué. ali na sua profissão, cada um ali na sua posição, ter aquele desafio, né? Eu sempre prezo ali aquela questão do respeito, né? O respeito ali para aquele profissional. E é muito bacana. Você pega uma criança, daqui a pouco já com 16, 17 anos, se você perguntar para ela quem que era o seu professor de educação física quando você tinha lá 6, 7 anos, ele vai lembrar. Pode ter certeza que ele vai lembrar. Eu lembro do meu de educação física, mas não lembro dos outros. Isso é verdade. É bacana, pô. Esse é um lado da profissão maravilhoso, né? Você ir fazer uma consulta médica, de repente o médico abre a porta, esse médico foi seu aluno, né? Isso acontece muito e é muito gratificante, né? Pela sala de aula do professor de educação física não passam só futuros atletas, passam médicos, engenheiros, arquitetos, né? Daí a importância da educação física, né, para a nossa vida. E hoje, a medicina moderna, ela preconiza muito que todos nós devemos adotar uma atividade física, não por uma questão de estética, mas uma questão mesmo de saúde, de qualidade de vida, porque todos nós chegaremos à boa idade. E quando chegarmos à boa idade, o ideal é que estejamos preparados, né, com autonomia para tomar um banho, para ir a um buffet, conseguir escolher o alimento, montar o seu prato. E se a gente tiver uma vida muito ociosa, sem a atividade física, com certeza vai ser difícil chegar lá na boa idade com essa autonomia e com essa condição. Olha, professor, você tocou num assunto assim, que é muito delicado, extremamente importante, essa questão da saúde, né? De praticar, colocar na agenda ali uma atividade Sair física. do Né? sedentarismo. Porque assim, eu ouvi uma mensagem de um professor, uma frase assim: seja uma solução para você, não seja um peso. Aí eu entendi aquela mensagem. Falei, realmente. Às vezes, quando o senhor comentou ainda até pouco agora, falando sobre da gente ter condições de tomar um banho, da gente ter condições de ir até um supermercado, de carregar algum tipo de peso. Então, assim, essa parte da gente não ter essa questão de peso, de ficar dependendo das pessoas devido a uma imobilidade nossa adquirida por, né, falta de exercícios físicos, né? Sim, o indivíduo que pratica a atividade física durante a vida, ele cria um lastro fisiológico, ele tem um sistema imunológico mais forte e a sua musculatura, sua parte esquelética está mais preparada, né? Porque a idade chega para todos nós, né? Então não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. É adotar mesmo uma atividade física. O mundo das atividades físicas a gente tem aí para todo gosto. Quem gosta de música pode escolher uma aula de dança. Quem gosta muito de água tem a natação. Quem não gosta de esporte tem as academias. Todas elas são atividades físicas. E o importante é a regularidade, né? Pelo menos 3 vezes na semana, ao menos 30 minutinhos, fazer a sua atividade física e você vai estar muito melhor, muito mais predisposto para viver a vida em família, a vida profissional. É por aí que passa a importância da educação física na nossa vida. E até traz, né, te traz uma longevidade, né, uma saúde melhor. Isso quando você não pratica, né? quando você não vai ao treino, você fica mal-humorado. Eu sei bem o que é isso. Bacana, não, isso é fantástico. Eu falo essa parte mesmo de praticar o exercício. Inclusive, até depois de muito tempo, o pessoal convidou a gente para dar um mergulho lá na praia da Costeirinha, lá, 6 horas da manhã. Falei, eita, rapaz,
Demorou, mas conseguimos lá. Brunão, 6 horas? Agora 6 horas da então manhã, você vai cara. ter que remar com a gente 4h40 Tem que remar da manhã. 4h40? É, Ih, rapaz, ó. É um hábito, né? Tudo é um hábito, né? ué. Começar a tirar esse hábito de dormir 1h da manhã, dormir mais cedo, pra Não. poder aí, ó. Eu durmo cedo. 10 horas mais tardar eu já tô mal-humorado. Se eu não dormir, eu tô mal-humorado. É 10 da noite. E a atividade física, ela meio que cria mesmo um vício, uma questão fisiológica, né? O organismo, ele se adapta e depois ele vai ficar pedindo mesmo atividade física. Daí o que você está falando, Rodrigo. Se você não fizer atividade física, acaba influenciando no seu emocional, é o né? dia todo mal-humorado. É o dia todo mal-humorado. dia todo Só melhora no mal-humorado, outro né? dia quando consegue ir pra canoa remar. Bacana, bacana. Pessoal, chegamos aqui ao intervalo aqui, já voltamos aqui com o programa Bate um Bolão. Fique ligado com a gente.